Fala galera, beleza? Vamos falar de Corinthians hoje. Corinthians vence o Palmeiras na noite de ontem na Neoquímica Arena por 2-0. É isso mesmo, 2-0. Gol do contestado Rodrigo Garro e do atacante do povo Yuri Alberto. Galera, Garro vinha sendo contestado pela torcida por conta das más atuações dos últimos jogos. Mas ontem mostrou realmente que veste a camisa do Corinthians, que é guerreiro e realmente é um dos caras ali que dá o sangue pelo time. Correu muito, jogou muito na noite de ontem, fez o gol, que foi um baita de um golaço com assistência do Mateuzinho. A jogada iniciada pelo Yuri Alberto e depois deu passe para o gol do Yuri Alberto, ou seja, ele fez o gol e deu passe. Já soma 10 assistências e 10 gols na temporada. E também vale destacar a partida do Yuri Alberto. Yuri Alberto fez o gol, iniciou a jogada do primeiro gol, correu bastante o campo inteiro, deu realmente o sangue, foi um dos melhores em campo. Sinceramente, os três, se eu fosse eleger o top 3 do jogo de ontem do Corinthians, Yuri Alberto estaria ali também no topo. Hugo Souza também teve uma ótima atuação, uma excelente atuação. Se não é o Hugo, o Palmeiras teria feito gols no primeiro tempo. E aí a situação ficaria muito complicada. Até porque o volume de jogo do Palmeiras no primeiro tempo foi muito maior do que o volume de jogo, mais do que o esperado, digamos assim. Só que no futebol é aquela velha história, aquela máxima: quem não faz leva. O Palmeiras teve chance de fazer gol, não fez. E numa bola que sobrou ali fora da área, o Rodrigo Garro chuta, faz o primeiro gol logo no finalzinho do primeiro tempo. E aí o Corinthians vai com a vantagem. O Palmeiras precisava sair um pouco mais. E no segundo tempo o Corinthians acabou jogando um pouco melhor que o Palmeiras. Óbvio que sem a bola. O Palmeiras ainda teve um volume de jogo maior, teve maior posse de bola. Mas o Corinthians soube explorar muito bem os contra-ataques. Também jogou muito bem ontem o José Martínez, outro guerreiro. Jogou muito. Correu bastante, teve uma lesão, ele sofreu alguma coisa, algum desconforto ali na coxa e jogou no sacrifício, porque não tinha mais substituições para fazer. André Ramalho também saiu no intervalo, sentindo a coxa, e tem algumas preocupações. Por exemplo, o Mateuzinho também ontem, no final do jogo, sentiu a perna, não sei qual foi a musculatura, mas sentiu a perna, estava arrastando. Tanto ele como o José Martins jogaram ontem no finalzinho da partida num sacrifício. O jogo realmente foi aquele jogo muito corrido, não foi aquele jogo aquele jogo pegado, aquele jogo muito parado, não, foi um jogo até bem movimentado. Por ser um Palmeiras e Corinthians, eu achei que o jogo fosse até um pouco mais pegado. A torcida do Palmeiras deve estar com a birra com o Everton, porque no segundo gol do Corinthians o Everton falha, isso é nítido. Ele decide sair para antecipar o passe do Rodrigo Garro, mas sai muito mal, e aí não consegue antecipar, e o Yuri Alberto chega, dá um carrinho e faz também um golaço, um baita de um golaço. E o Yuri Alberto também sai no finalzinho do segundo tempo, finalzinho do jogo, alegando sentir um incômodo na coxa, mas só foi um susto, foi uma bolada que ele tomou. Outros podem dizer até que foi cera, mas eu creio que ele deve ter sido alguma coisa para poder sair do jogo. Carrídio também entrou bem. Na verdade, o Carrídio vem entrando muito bem. Ele vem jogando ali numa função de segundo volante, aquele volante mais de saída. Conseguiu conter um pouco ali a primeira linha de ataque do Palmeiras. E o time vem se comportando muito bem. Agora está com 38 pontos. Vai pegar o Vitória lá em Salvador. Vai ser um jogo duro também. Se ganhar, vai para uma posição muito mais confortável na tabela. Hoje está numa situação um pouco até confortável, digamos assim, comparado ao que já está, ao que o Corinthians já esteve, onde o Corinthians já esteve. Hoje está numa situação um pouco melhor, está em 13º, provisoriamente em 13º.
porque ainda tem times lá embaixo que ainda vão jogar. Então é aquela boa e velha história, é preciso pontuar. Esse jogo era muito importante pontuar. Creio que até o torcedor mais otimista esperava pelo menos um empate. E vitória de 1 a 0 já vale os 3 pontos. O Corinthians consegue ganhar de 2, ótimo. Conseguiu também diminuir um pouco a questão do saldo negativo de gols. E agora é encarar o Vitória lá na Bahia, tentar trazer esses 3 pontos para casa, porque esses próximos 3 pontos que o Corinthians trouxer vão ser muito importantes, porque o Corinthians vai ter 2 jogos em casa contra o Vasco e Cruzeiro, e esses jogos também vão ser muito importantes pontuar. Caso o Corinthians queira uma classificação tranquila para a Sul-Americana, ou até mesmo tentar uma classificação para, sei lá, uma pré-Libertadores, para garantir vaga na Copa do Brasil, o Corinthians vai ter que entrar bem focado nesses próximos jogos para poder pontuar. Isso é importante. Esse jogo contra o Vitória é interessante ganhar do Vitória. Os próximos jogos, pelo menos uma vitória e pontuar no outro jogo. Se ganhar os 2, ótimo, melhor ainda, porque aí já seriam mais praticamente 9 pontos, caso ganhe os próximos 3 jogos. E a expectativa é muito alta pela torcida. A torcida está com expectativa muito boa, até porque o time está jogando bem. Ramon, que vem sendo contestado, muito contestado, inclusive até com sondagens do português Luiz Castro, torcida sonda, sai a imprensa falando algumas coisas, mas num grosso modo, e até mesmo fazendo uma análise um pouco fria do trabalho do Ramon Dias, o trabalho vem sendo bem feito, em partes vem sendo bem feito, porque primeiro ponto, o Corinthians não fazia gols. Com o Ramon Dias o Corinthians passou a fazer gols, porém o Corinthians ainda continua tomando gol, mas antes o Corinthians já tomava gol, esse que é o detalhe, só que não fazia. E aí por isso que o Corinthians perdia jogos que você parava e olhava, caraca, como é que perdeu esse jogo? E pelo menos com o Ramon Dias o Corinthians conseguiu ter um padrão de jogo um pouco melhor, mesmo que sendo contestado por alguns torcedores, mas conseguiu um padrão de jogo um pouco melhor, tá conseguindo bons resultados. Aí muita gente pode falar, mas dava para classificar para a final da Copa do Brasil e para a final da Sul-Americana. Concordo, realmente dava. Só que, sinceramente falando, o maior BO do Corinthians hoje é o Campeonato Brasileiro, porque tava brigando para não cair até um dia desse. Ainda tá ali na luta, ainda tá com 38 pontos e uma pontuação um pouco perigosa, ou seja, é necessário pontuar. É necessário ganhar agora o próximo jogo do Vitória. Mas o trabalho do Ramon Dias vem sendo parcialmente bem feito. Algumas substituições são contestadas, são, óbvio. Tem substituições ali que eu sei que o jogador, que geralmente é aquele jogador que entra. Só que a ordem delas é que a torcida às vezes pega no pé. Por exemplo, naquele jogo mesmo contra o Racing, quando ele tira o Rodrigo Garro, era interessante ele ter colocado o Coronado. Na verdade não era nem para ele ter tirado o Garro, era para ter deixado o Coronado e o Garro jogando juntos, pelo menos ali uns 10, 15 minutos. Depois ele poderia até pensar em tirar o Rodrigo Garro para colocar um outro jogador de mais velocidade. Mas o trabalho em si do Ramon, o foco principal dele, ele está cumprindo, que é tentar tirar o Corinthians do risco do rebaixamento. Então é aquela velha história. Muitos torcedores estão pegando no pé, inclusive até eu às vezes criticava um pouco o Ramon, mas eu estou vendo que o Ramon está pelo menos conseguindo fazer o elenco, montar um esquema tático conforme às vezes a situação do jogo. Aí muitos podem até falar, mas Copa do Brasil e Sul-Americana, teve aqueles problemas e tudo. Tá, beleza, Copa do Brasil e Sul-Americana. Só que primeiro, pelo planejamento que eu vi do Corinthians, não era nem para estar chegando na semifinal da Copa do Brasil, nem da Sul-Americana, então já foi lucro. Mas poderia tentar a vitória. Óbvio, se viesse o título, perfeito, porque se ganhasse a Sul-Americana, o Corinthians conseguiria ganhar todos os títulos possíveis. Esse ano não veio. Mas eu creio que, não sei também se o Ramon vai permanecer, mas caso permaneça, acho que para o ano que vem o planejamento vai ser um pouco mais diferente.
Os reforços talvez virão, alguns reforços mais importantes. A patrocinadora já prometeu mais um reforço de peso, mais um reforço midiático. E eu creio que o Ramon vai conseguir, pelo menos, caso continue, claro, né? Vai conseguir armar um esquema um pouco melhor e vai conseguir também, talvez até conseguir 1 ou 2 títulos. Espero que consiga, até porque o Corinthians já está com um jejum de títulos há um bom tempo. E é isso, galera.